Boa noite a todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2024, nós vamos ter a palestra da nossa companheira aqui da casa, a Viviane, e a Viviane vai conversar conosco sobre o tema Família no Entendimento Espírita. A Karina irá fazer leitura inicial, oração e passar a palavra para a Viviane. Olá, boa noite a todos. Eu vou ler o livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Chico e pelo Emmanuel. A mensagem 94, ao salvar-nos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Está em Marcos, capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos. E, quando nos surpreendem experiências culminantes, revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós exibindo gestos irônicos e, recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Vamos agora, após essa mensagem, esse convite, mensagem-convite, agradecer ao nosso Mestre Jesus, à equipe de benfeitores aqui presentes e ao mentor de cada um de nós por aqui estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus para mais uma palestra na noite de hoje. Que a espiritualidade envolva a nossa querida Vivi e que possamos ter ouvidos de quem quer ouvir, corações amorosos para poder internalizar e vivenciar tudo o que precisamos. Obrigada por tudo, fica conosco, mestre, e assim seja. Seja, mestre. Com você. Boa noite a todos, online, presenciais, e quem porventura escutar essa fala em outro momento, né? Então, que Jesus, benfeitores, nos abençoe. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a família no entendimento espírita, né? E tem uma pergunta que talvez muitos de nós já fizemos, que é: será que essas situações que nós passamos aqui na Terra, né, as nossas experiências, foram planejadas no plano espiritual? E essa pergunta, no que diz respeito à família, foi feita por Emmanuel, para Emmanuel, aliás, nesse livro aqui, O Consolador. Ele é um trabalho do Grupo Mediúnico de Chico Xavier, e da época, né? E eles elaboraram várias perguntas do dia a dia nosso, de dúvidas, para Emmanuel, e Emmanuel responde. Então, na pergunta 175, é esse assunto. E a pergunta é assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual
antes de projetar-se na Terra? Aí Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, nessa resposta, Emmanuel traz pontos fundamentais para nós discutirmos e refletirmos hoje sobre a família dentro do entendimento espírita, né? E nós vamos dividir essa mensagem em 4 partes e comentar cada uma delas, expandindo esses pontos que ele menciona para ajudar a gente no entendimento e o que está implícito nessa fala dele, né? Nessa resposta dele. Então, a primeira parte, né? Ele fala assim, né? Vamos só lembrar: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, ele está dizendo que existe sim um planejamento para essa nossa encarnação, dentro dessa família com cujos membros nos comprometemos no plano espiritual. E podemos considerar tanto a família em que nascemos ou estamos, e a família que, porventura, vamos constituir, né? E falando nascemos ou estamos, por quê? Todos nós nascemos numa determinada família, com certeza temos aquele vínculo biológico, porém nem sempre nós permanecemos nessa família, por motivos vários, né? Adoção, por exemplo. Mas nós vamos estar vinculados a uma família e com esse compromisso, certo? E muitas vezes nós comprometemos com 2 grupos de espíritos, né? A família que nós estamos, reencarnamos, nascemos ou estamos, e a família que nós vamos constituir, são 2 grupos de espíritos. Então, nós somos espíritos imortais, já tivemos várias encarnações, e esse foi o planejamento de mais uma encarnação. E aqui vale mencionar e lembrar a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, quando esse planejamento é feito no plano espiritual, é visando a nossa evolução espiritual em busca da nossa perfeição, corrigindo nossos equívocos do passado e promovendo o desenvolvimento das nossas virtudes, tá? É por isso que Emmanuel coloca, né? Desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Aí, na parte 2 da mensagem, ele fala assim: preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, quem são esses irmãos com quem nós nos comprometemos? E aqui também vale, né, lembrar e comentar que quando a gente fala irmãos, é no sentido de sermos todos irmãos, filhos de Deus, do mesmo Pai, né?
Então, hoje, nós estamos no papel de pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, né? E por aí vai. Mas sempre lembrando que nós somos todos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai maior. Então, quem são esses irmãos? São os nossos afetos e desafetos do passado. Os vínculos, assim, que nós criamos milênios, né, de existências, a cada reencarnação. Tem os elos de amor, que são os nossos amigos do coração. São laços amorosos, de ternura, de compreensão, com quem nós nos identificamos, compreendemos, amamos, apoiamos uns aos outros nas dificuldades, né? São realmente aqueles parceiros queridos de caminhada. E nós nos sentimos felizes, seguros e fortalecidos quando estamos ao lado deles, né? Porém, temos também um pretérito obscuro, como diz Emmanuel, e nos reencontramos com os nossos desafetos. São os irmãos que nós desviamos de caminhos, ferimos no passado, ou que eles nos feriram, né? Ou por quem sentimos animosidade, incompreensão recíproca, mágoa, dificuldade de relacionamento, com maior ou menor intensidade, né? E é bem possível que nós já estivemos com esses familiares, com alguns desses familiares, diversas vezes em encarnações passadas. E a nossa vida atual, ela é simplesmente o reflexo das nossas atitudes e decisões durante toda a nossa existência como espírito. E uma dificuldade ou uma bênção vivida hoje em nossa família, muitas vezes é consequência de uma vida muito antiga que a gente teve. Por exemplo, numa vida passada de 1000 anos atrás, né? Nós desestruturamos um grupo familiar e tivemos conflitos com alguma pessoa que agora estamos tentando resolver, né? Reconciliar, buscar o perdão, oferecer perdão, né? Porque sempre pensando na reciprocidade, né? E nesses encontros, né, dentro do nosso planejamento, o objetivo é sempre fortalecer os laços de amor e reconciliar com os nossos desafetos, transformando a animosidade em laços de amor. E sempre promovendo a nossa evolução e desenvolvimento da nossa virtude, né? Então, Emmanuel, nessa parte 2, ele conclui: a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Esses laços, né? De relacionamentos que a gente tem. E aí ele segue, na parte 3 da mensagem. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Essa passagem, ela nos traz esperança, né? De que, com esse trabalho em parceria, trilhando as mesmas estradas da jornada, nós esqueceremos as amarguras do passado e vamos regenerar nossos sentimentos, né? Então, um aspecto muito importante que nos ajuda a ser bem-sucedidos é que quando reencarnamos, né, não nos lembramos de nossas vidas passadas. Tá? É o que se chama o véu do esquecimento das vidas passadas na doutrina espírita, né, na explicação espírita. E é chamado véu do esquecimento porque o esquecimento ele não é total. Nós temos uma vaga lembrança. Nós não lembramos de todos os detalhes de nossos relacionamentos, né, com os espíritos, com as pessoas que nos rodeiam, mas nós sentimos simpatia, carinho, amizade, animosidade, antipatia, dificuldade, rejeição. Então, nós sentimos algo, mas nós não sabemos por quê. Esse é o véu do esquecimento. Temporariamente, nós esquecemos o fato que nos levou a ter aquele sentimento, mas o sentimento fica, né? E
Identificamos, né? Nós identificamos se esse irmão ele é um afeto ou um desafeto do passado, né? E também pode ser que seja a primeira vez que nós estamos encontrando com um determinado espírito, né? Uma pessoa nova para a gente, né? Naquela encarnação. E nesse relacionamento nós vamos construir um laço de amor ou de desamor, né? Para um lado ou para o outro, né? Então, lembrar disso também, né? Então, a gente precisa, assim, olhar esse esquecimento como uma verdadeira bênção que recebemos, né? E porque, assim, se nós lembrarmos o que fizemos um para o outro, seria impossível, nessa fase evolutiva que nós estamos, conviver e refazer esses laços, né? Por causa da nossa limitação ainda de perdoar, de amar, de desfazer do orgulho, ter compaixão pelo outro, entendimento, né? Então, nós ainda não atingimos um estado evolutivo para ter plena consciência e ainda assim conseguir perdoar, por exemplo, né? Basta, assim, a gente lembrar de alguma coisa que aconteceu nessa encarnação, né? Então, por exemplo, alguma falta que eu cometi, que agora eu identifico como sendo um equívoco, né? Uma coisa que eu devia ter feito diferente. E aí o auto-perdão já é difícil, né? Às vezes a gente não consegue, por mais que a gente entenda, não. Eu era aquela pessoa, mas agora eu entendo, não faço mais, mas não adianta, às vezes aquilo fica remoendo. Ou então com alguém que fez alguma coisa para a gente, ou a gente fez alguma coisa para alguém, né? Então, imagina, se a gente lembra de tudo que aquele espírito, né, fez para a gente, né, e o que nós fizemos para ele, ou se ele lembrasse do que a gente fez para ele e do que ele fez para a gente, né? Então, e quando a gente fala de vidas passadas, muitas coisas foram muito mais graves do que o que a gente faz hoje, né? Então, a gente também tem que considerar isso, né? E ficaria realmente muito mais difícil, tá? Então, assim, com o esquecimento, nós temos aquele sentimento desconfortável, assim, com relação à pessoa, às vezes, um desafeto, né? Mas a gente pode, então, pensar em transformar esse sentimento em afeto, né? E antes de ir para a parte final da mensagem, que já vai ser a quarta parte, né? Vamos fazer uma reflexão de tudo que a gente viu até agora e comentar alguns pontos importantes quando a gente aprende toda essa dinâmica, né? De reencarnação e tudo. Então, assim, houve um planejamento no plano espiritual e estamos reencarnados em uma determinada família, certo? Porventura, constituiremos ou já constituímos uma outra família. Então, são dois grupos de espíritos que nós estamos comprometidos no além, reciprocamente, certo? Comprometemos de apoiar uns aos outros e resolver algumas situações, desenvolver nossas virtudes, certo? Em prol da nossa evolução espiritual. Porém, existe um tal de livre-arbítrio. E, a qualquer momento da nossa existência, por motivos diversos, nos desviamos desse compromisso. Muitas vezes, inconscientemente, nos distraímos com outros chamados, outros interesses, deixamos o compromisso assumido, trilhando outros caminhos, né? Então, um ponto que precisamos tomar muito cuidado nesse raciocínio, e que eu vou chamar de armadilhas e autossabotagem que podem ocorrer quando a gente começa a entender essa dinâmica, tá? Tirando, claro, as brincadeiras que fazemos com os outros, principalmente no estudo do Livro dos Espíritos, né? Mas são coisas que a gente precisa tomar cuidado, tá? Então, assim, nós não precisamos ter interesse em saber quem somos, quem fomos, né, no passado, com aquele outro irmão, o que nós fizemos para ele, ou o que ele fez para a gente, tá? Na verdade, não importa esse nível de detalhe para a gente, nesse momento, tá? Se nós percebemos uma amizade,
ou uma animosidade, por exemplo, né? Eu quero dizer, ou um grande carinho por alguém, então a gente tem que aproveitar essas impressões para resolver as situações, tá? E nos esforçar para não nos complicarmos ainda mais, né? Então, uma sabotagem bem básica que acontece é que nós vamos deixar falar, vou deixar essa situação para resolver na outra encarnação. Essa não dá, não tem jeito, né? Então, imagina só, do pouco que nós refletimos aqui hoje, como foi difícil para reunir todos os nossos familiares para reencarnar ao mesmo tempo. Que trabalho dos nossos benfeitores. E isso pensando só na família. Imagina todas as áreas da nossa vida, né? Onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos morar, onde nós vamos estudar, os amigos, as dificuldades, todas as variáveis e situações. Imagina só, né? Assim, cada um está lá num canto, no plano espiritual, né? Você então vai nascer esse ano, aí você vai nascer 3 anos depois, aí vocês vão se encontrar, aí vocês vão para o Canadá, aí, sabe? Imagina todo o planejamento, né? Se para a gente planejar uma viagemzinha já é complicado, conciliar todo mundo e tal, imagina. Então, assim, é muito além da nossa imaginação para a gente perder essa oportunidade, né? E esse é um momento, é uma oportunidade abençoada e devemos aproveitar o máximo possível, né? Outra situação, a gente começa a ironizar, né? Falando, você pediu para ser minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão, meu tio, né? Na verdade, né, como a gente viu, foi um planejamento divino e a oportunidade é de ambos. Né? Então, o compromisso é mútuo. Tem isso também. E se somos nós que agora temos conhecimento, para o nosso próprio bem, o melhor é aproveitar a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, né? Então, vamos dizer, né, que a gente percebe que o outro desiste do compromisso, tá? Ou nós mesmos, né? E não está com atitudes de respeito com relação àquele relacionamento, né? E podendo até chegar numa situações extremas de abuso físico, emocional, tá? E aqui a gente lembra de qualquer relacionamento, não só de casais, né? De parceria, parceiro, parceira. Então, nesse caso, a gente deve, né, se esforçar ao máximo para resolver as dificuldades e manter o compromisso. Da nossa parte, fazer o máximo que pudermos, ou todas as opções possíveis. Porém, não ao ponto de aguentar qualquer coisa com o pensamento, que aí é outra armadilha, né? Eu mereço, devo ter feito algo no passado para merecer isso, né? E claro que também, às vezes, a gente brinca, né? Principalmente, né? Nem mereço, né? Mas realmente, falando assim, do coração, tá? Não se sentimos isso no fundo, que merecemos, é equívoco, tá errado, tá? Porque e continuar numa situação inaceitável não tem necessidade, tá? Então, graças a Deus, hoje em dia, se fala muito abertamente e há diversos recursos para aprendermos e praticarmos a impor limites, tá? Por exemplo, né? Uma coisa básica que é muito salutar para ambos os lados, tá? Então, se for necessário, busquemos ajuda profissional para lidar com situações mais graves e tomar decisões mais acertadas, tá? Em benefício de todas as partes envolvidas, né? Tem muito recurso disponível hoje em dia para nos auxiliar nesses aspectos, né? E quando nós vamos aprendendo toda essa dinâmica e todas as suas variáveis, surgem muitas dúvidas e questionamentos a respeito da nossa vida, né? Das situações nossas em particular, né? Que às vezes a gente nunca nem compartilhou com ninguém, né? Das decisões que nós tomamos, o que querer, o que vamos ter que tomar, né? Então, caso alguém tenha interesse em aprofundar no assunto ou tiver uma dúvida de alguma situação mais específica,
Vai ficar aqui sugestão, tá? De 2 oradores espíritas que têm palestras maravilhosas sobre família e relacionamento, e todas as suas variáveis. Um deles é o Alberto Almeida, ele é homeopata e terapeuta transpessoal, e ele traz muito esclarecimento, com exemplo de casos, de suas experiências profissional e de grupos mediúnicos também que ele participa. E temos alguns livros dele na biblioteca, tá? Tem esse daqui dele, Respeito à Criança, na biblioteca, tá? É do Alberto Almeida. Cidadania desde a concepção, tá? Ó, esse aqui, acho que dá para ver, né? Assim. Aí, ele tem também outros livros, tá? O Raul Teixeira tem 2, Vereda Familiar e Desafios da Vida Familiar. É do Raul Teixeira, ó. Esse e esse. Ixi, Maria, onde é que eu faço? Assim. Vereda Familiar aparece. E tem esse livro aqui também, que chama Nossos Filhos São Espíritos, né? É do Hermínio de Miranda, tá? Esse daqui nós temos disponível para empréstimo, tá? E uma outra pessoa que a gente gosta de... tem também os livros do André Luiz. A série do André Luiz mostra muito essa dinâmica reencarnatória, os planejamentos com detalhes, né? Dos espíritos ali envolvidos. É muito gostoso de ver e de ler. São histórias bem tocantes, tá? E com bastante esclarecimento. E o outro orador que também é muito bom para isso é o Jorge Lahart, tá? Meu Deus, ele é capaz de responder as perguntas mais difíceis que pode imaginar. Tem, inclusive, um programa dele, e tem vários assuntos desses dois, se vocês pesquisarem, tem vários assuntos, né? E o Jorge Lahart, ele tem um programa, que ele é o programa do Pinga Fogo, não sei se alguém já teve a oportunidade, né, de ver, e eles começaram esse programa na Web Rádio Fraternidade, assim, vamos fazer um programa paródia do Chico Xavier, da Rede Tupi, Pinga Fogo? Mas o programa foi tal sucesso, era para ser um programa, que o pessoal, não, pelo amor de Deus, continua, e teve tanta pergunta que eles não deram conta nem de um pouquinho das perguntas, e até hoje, então, tem programa, né? É muito bom. E tem o que tem nesse programa que é legal, eles têm um website que você tem a referência cruzada das perguntas e do assunto e em quais programas que ele abordou aquele assunto, as respostas. Você vai direto para o minuto do YouTube que está falando daquela... É muito legal. É na Web Rádio Fraternidade que você acha esse programa. Bom, então vamos seguir, né? E assim como nós esperamos o perdão, a compreensão dos nossos irmãos, eles também esperam que a gente perdoe e compreenda, né? Então vamos cooperar carinhosamente, né, uns com os outros, para que sejamos todos bem-sucedidos, né? Mas há situações assim muito delicadas e muito difíceis, né? Cada um de nós sabe, lá no fundo do coração, né? E às vezes aquele sentimento já está dentro de nós há séculos, porque e transformar não é fácil, né? Porque são milênios que a gente está carregando aquela mágoa, né? Centenas de anos. E então, assim, quando for mesmo muito difícil, nem que seja uma prece, vamos fazer pela situação, tá? Não vamos abandonar o carro, não vamos deixar para outra encarnação. Uma prece já ajuda muito, tá? Meu Deus, não consigo fazer nada, mas faz uma prece em prol daquela situação. E não vamos esquecer, a gente nunca está abandonado, né? Nosso anjo da guarda está de prontidão, os nossos benfeitores, e eles sabem de toda a nossa dificuldade e do nosso planejamento, tá? E a melhor maneira de alcançá-los é sentirmos né, o seu amparo através da prece, do evangelho no lar, tá? São recursos benditos e nos dão sustentação e muitas vezes modificam as situações de uma maneira muito além da nossa compreensão. Nós não temos noção do alcance e das transformações possíveis que a prece e o evangelho no lar podem trazer para a nossa vida, tá? E
Então, vamos agora retornar, né, a mensagem, a resposta do Emmanuel, na parte 4, tá? E aqui ele fala assim, né, a parte 4, a última parágrafo. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Aqui Emmanuel se refere aos laços familiares se perpetuarem para a eternidade, né? E tem aquela passagem que está em Mateus, capítulo 12, versículo 48, que Jesus fala assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E no capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec comenta essa passagem. E ele explica que Jesus, ele estava querendo dizer, nessa passagem, que tinha os laços de família corporal e os laços de família espiritual. Tá? E esse é um dos entendimentos que temos hoje dessa passagem. Tá? E no item 8, Kardec diz, dessa parte do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ele fala assim, é um capítulo inteiro só comentando essa passagem, mas nessa parte, esse item 8, ele fala assim, há duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, que são as corporais, né, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Ou então, né, tem aquelas que perduram, que são os novos laços que nós vamos construir, né? E vamos aprendendo a amar todos como irmãos, né? Passo a passo. E não é fácil, né, essa nossa caminhada, e para nenhum de nós, e muitas vezes nós sentimos sozinhos nessa luta, né? Então, para encerrar, vamos buscar esperança e consolação, ainda uma vez nas palavras de Emmanuel, tá? Aí está nesse livro Vinha de Luz, tá? E é a mensagem 88, onde Emmanuel ele comenta a passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O nome da mensagem que ele dá é tu e a tua casa, tu e tua casa, tá? Aí ele fala no final da mensagem, né? Só essa parte final. No lar onde existia uma só pessoa, onde exista, desculpa, uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas, para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Então, vamos agradecer, né, por essa oportunidade, e fazer uma prece, agradecendo aos benfeitores, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, aos benfeitores dessa casa, Meimei e seus trabalhadores. Vamos agradecer a todos os anjos da guarda, os nossos anjos da guarda, né? De cada um, e todos os benfeitores que nos auxiliaram a estarmos aqui hoje
encarnados, com o nosso planejamento, que possamos sempre ter clareza e sempre ser orientados, caso estejamos desviando do caminho, mas que estejamos sempre, Senhor, caminhando em paz, considerando a cada um como verdadeiro irmão, e que cresçamos juntos. Sigamos nessa evolução, sempre na seara de Jesus. Obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. Que assim seja.